Fala pessoal, me chamo Renan, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. E estamos aqui mais um dia nessa gravação. Eu prometo pelo menos uma vez na semana postar apenas um vídeo aí pra galera. Hoje vamos falar de construção de timbre, né? Como vocês viram no meu primeiro vídeo aí, eu mostrei um pouco do meu board, do meu setup, e hoje a gente vai construir um timbre aqui do zero dentro da Ampero Mini, tá bom? Eu vou mostrar aqui na tela tudo que eu tô fazendo, como eu penso para construir esse timbre, como eu penso para construir toda a sonoridade que eu utilizo no meu dia a dia. Então, cara, já deixa o like, já se inscreve no canal e não perca nenhuma novidade, tá? Eu vou deixar disponível também depois esse preset de graça para quem quiser baixar aí na descrição. Então, vamos embora para a tela. Aqui eu tô dentro do editor da Ampero Mini. Aqui eu tô dentro do editor da Ampero Mini. Aqui tem um preset já que eu estava utilizando, né, com o Vox EC30, né? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês da sonoridade, como é que eu penso para construir essa cadeia, né? A minha cadeia de sinal já começa aqui com um compressor, depois vem um booster, mas aqui você pode colocar um oitavador também. No meu timbre de worship eu utilizo o oitavador aqui. Aqui vem meu amp, meu gabinete, meu equalizador, o meu noise gate, que é muito importante, e aqui as minhas modulações, delay e reverb. Galera, esse timbre aqui eu chamo de timbre coringa, onde ele serve para tocar diversas músicas, diversas bases, tá? Ele não tem tanta ambiência, mas aqui de amplificador eu estou utilizando o Vox AC30 nessas configurações, tá? Eu gosto dele um pouquinho mais saturado. Eu vou desligar o compressor e vou desligar o reverb para vocês sentirem só o som do amplificador. Ó. Eu gosto dele um pouquinho já saturado, então esse é o meu som de vox. Eu estou utilizando o captador do braço e o captador do meio. Então você já vê que, cara, o som vem bem quente e aqui é gosto, tá? Aqui eu já estou deixando a chavezinha de agudo ligada, mas isso aqui é gosto. E na parte de gabinete, cara, eu gosto de deixar pelo menos nessas configurações aqui. Aqui tá um pouquinho errado. Eu gosto de deixar nessas configurações aqui, ó. 20, 15 e aqui 60. Ó como é que já muda. Um pouquinho que eu mexi. O microfone que eu gosto de utilizar geralmente é esse microfone aqui, tá? Eu vou tirar um pouquinho, deixar esse high cut off aqui. Então, esse é o nosso amplificador de voz. Ah, lembrando, o equalizador aqui tá ligado também. Vou desligar ele. Esse é o som só do amplificador. E agora a gente vai vir aqui no compressor. O compressor, né, eu gosto de utilizar esse primeiro aqui. Eu gosto dessa configuração aqui. A saída do compressor, pelo menos 50%, e a compressão ali em pelo menos 40%, 35%. Ó, sem o compressor. Agora eu vou ligar o compressor. Repara que o compressor ele empurra um pouquinho do som do amplificador. Se você ouvir qualquer ruído aí, é porque eu estou sem aterramento aqui na minha casa, né? Então, qualquer coisa de ruído aí, você ignora. Então, se você reparar, o meu compressor, ele já dá uma sujada, né? Aí você pode até tirar um pouquinho aqui, ó. Vou deixar aqui em 40%. Ele já dá uma empurrada no som. Mas isso aqui é gosto, tá? Eu gosto dessa sujeira que o compressor traz. E depois do compressor, geralmente, eu venho pro equalizador. Cara, aqui no equalizador é muito gosto. As frequências graves eu não costumo mexer, tá? Que essas frequências embolam.
E tem um macete que você pode fazer, que é utilizar o equalizador como booster também, que tem a parte de volume aqui. Então você pode utilizar, tá? Então aqui no equalizador, eu cortei um pouquinho dos agudos aqui, ó, as frequências de brilho, porque aqui dentro do Vox eu já estou utilizando uma frequência de brilho. Quer ver? Eu vou tirar essa frequência de brilho para você sentir como vai ser o som sem ela. Ó, o som mais fechado, ó. Agora eu vou ativar o equalizador. Tá vendo que o som tá mais fechado? Mas por quê? Porque eu cortei aquelas frequências agudas. Agora eu vou ativar aqui o booster de agudo, ó. Vou até tirar mais um pouquinho aqui. Tá vendo? Isso é característica de Vox, essa ardida, cara, esse brilho. Em alguns casos você pode utilizar até ele para um primeiro estágio, para fazer base. A gente vai chegar lá, o som ainda tá bem seco. Então esse é o som do Vox já com compressor e o equalizador. O noise gate aqui tá ligado. Vou até aumentar um pouquinho mais aqui ele. Então esse é o som do Vox. Aqui o booster é mais para, no lugar do booster, eu quero fazer um drive. Aqui dentro da Ampero Mini eu gosto muito de utilizar a simulação do Tube Screen, que é isso daqui, ó, o Green Drive. E cara, o Tube Screen também é a gosto, tá? Deixa eu só baixar um pouquinho do volume dele aqui. Vou ligar ele. Eu gosto muito dele um pouquinho mais cheio, que aqui no meu board eu já tenho um pedal de drive de primeiro estágio. Então eu vou trocar ele um pouquinho mais cheio, né? Com ganho lá em 65, quase lá em 70%, basicamente. O Tony eu sempre tiro um pouco, que ele tem a característica daquele médio agudo, né? Veio bastante, né? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Vou tirar um pouquinho do Tony. Tirar um pouquinho desse ganho também. Deixar em 60%. Cara, eu gosto muito desse Tube Screen. Só com um amplificador, cara, compressor, o equalizador ali e agora o drive, né? A gente já tem um som top. E cara, você também tem que aprender a utilizar a tua própria guitarra, né? Aqui o volume tá no máximo, mas se, por exemplo, se eu quiser fazer uma base, é só eu reduzir um pouco do volume, ó, que vai limpar o meu som, ó. Ó, você usa a dinâmica da mão e aqui do volume. É bom a guitarra ter treble bleed, que quando você tirar um pouquinho do volume aqui você não perde agudo. Mas, cara, particularmente eu gosto muito desse som de drive. Vou tirar um pouquinho do noise gate. Agora a gente vai para a parte de reverb. Cara, reverb você tem que tomar cuidado também para não embolar o teu som. Eu gosto muito do plate aqui, né? Nessa configuração especificamente. Ó, nem muito agudo, nem muito grave, nem muito grande. Vou até tirar um pouco desse decay aqui. Eu sempre deixo a mix por volta ali de 30. Isso vai depender, tá? Aqui como não tem nenhum playback,
Não tem nada, vai parecer que o reverb até tá um pouquinho mais alto, mas na mix, se você sentir que ele tá sumindo, que não tá embolando o teu som, você aumenta um pouquinho a mix. Pro delay é a mesma coisa. Então esse aqui é o plate. Então tá aí o plate. Eu vou até aumentar um pouquinho mais o decay dele aqui. O decay, para quem não sabe, é o quanto o teu reverb vai ficar soando. Vou aumentar um pouquinho a mix dele. 40% ali basicamente. Então só com reverb, cara, já dá pra fazer bastante coisa. Eu vou ligar o drive aqui, ó, para vocês sentirem, ó. Eu não coloquei o volume todo, ó. Não coloquei o volume todo, só tô com a dinâmica da minha. Agora eu vou encher o volume da guitarra. Se você sentir que tá muito agudo, eu tô sentindo um pouco de médio, o que é característica do Tube Screen. Você vem e corta um pouquinho aqui. Ó. Corta um pouquinho no amp também. Então só com reverb aí, cara, o drive já dá pra fazer bastante coisa. Olha o peso, cara, olha esse grave. Então só com reverb aí já dá pra fazer bastante coisa. E agora, cara, o delay, eu gosto muito desse delay aqui, é um delay modulado. Inclusive, a modulação dele, eu gosto de deixar aqui em basicamente 60% também. A mix está um pouquinho alta, tá? E o delay eu tô usando aqui no Dotted, né? Deixa eu colocar o tempo aqui. Tô usando no Dotted. E basicamente ele fica dessa forma. Ó. Isso aí é gosto também, tá? Parece que o feedback tá muito alto, mas que eu te falo, na mix acaba sumindo, tá? Então aqui sozinho vai estar um pouquinho alto. Então, olha o que que o delay traz também nesse som, né, junto com o reverb.
nessa figura, cara, você deixa o delay fazer o trabalho por você, né? Vou ligar meu drive de primeiro estágio aqui no board. Cara, é só deixar o delay fazer o trabalho por você. E aí, como o meu drive aqui tá ligado de primeiro estágio, eu vou ligar aqui o Tube Screen, né? Que aí já vai mais pra uma vibe de solo também. Já dá para solar. Muito legal. Então você vai para toda essa vibe, cara. Olha que top. Vou tirar um pouquinho da modulação. Se você quiser fazer uma base, cara, muito legal. Então, basicamente, esse aqui é o timbre coringa para você tocar, cara. Na igreja, você tocar qualquer tipo de música ali dentro da igreja, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do meu timbre. Vou até salvar esse timbre aqui. Mostrar para vocês um pouco também do meu timbre clean, né? Aqui no timbre clean é bem simples também. Estou utilizando equalizador, estou utilizando um compressor e eu estou utilizando uma captura, né? Tanto é que meu gabinete aqui você pode ver que ele está desligado. Estou usando um reverb de mola, ó. Eu estou usando a captura do Dream, né? Da UAD. Isso aqui é as configurações, ó. O volume está bem alto, grave em 50%, agudo em 50% e eu tirei um pouquinho de médio. Aí eu estou trabalhando também mais com equalizador. Deixa eu ver esse gate aqui. Tá cortando bastante. Só que o equalizador também cortei só algumas frequências, porque o Dream, cara, ele é o seguinte. Esse amplificador, essa captura, o Dream ou ele fica grave demais ou ele fica agudo demais. Então acaba que eu uso o equalizador para tirar algumas frequências que me incomoda bastante. E esse é o som clean. Para que ele tá bem encorpado. Só com um reverbzinho de mola no fundo. Eu vou colocar um rum. Ó. Então esse é meu som limpo aí. E aqui eu tenho um chorus também.
chorus é bem legal. Eu tenho um phase aqui também, nesse som limpo. Bem legal. Basicamente, esse é o meu som limpo. E eu tenho utilizado bastante também. Eu até mostrei no meu primeiro vídeo um pouco do timbre. Vou mostrar a ambiência que eu tenho utilizado aqui também. Isso aqui é a captura do Enigmatic, né? Aqui tá um delay estéreo, né? O ping-pong. Então, coloca um fonezinho aí para você ouvir, né? Ó, os dois lados. Tá um reverb mais longo. Eu vou ligar meu drive aqui de primeiro estágio para vocês sentirem. Então, esse é o meu timbre com mais ambiência. Vamos colocar um drivezinho aqui. Deixa eu só mudar a cadeia de sinal aqui. XX2 vem pra cá. Basicamente, esse aí é o meu timbre com ambiência. E aqui eu tenho um high gainzinho, que é um Bogner, ele tá acho que no volume bem baixinho até, que eu empurro com o meu drive de primeiro estágio, mas basicamente ele tá assim. Ele é muito bom para solar, você pode até empurrar ele aqui com colocar um booster, né? Usar o equalizador como booster. Ó, o som dele. É bem legal também.
Basicamente, esse é o meu som. Dessa forma, você consegue construir um timbre. Primeiro, você tem que pensar no amplificador, tá? Depende muito do som que você quer, o tipo de amplificador que você vai utilizar. Se você quer um som mais limpo, você tem que buscar amplificadores com característica mais limpa. E aqui na Ampero Mini tem uma infinidade de amplificadores. Tem Vox, tem Fender, tem o o matchless, né? Tem um double, tem várias coisas aqui. Então, você tem que pensar primeiro na característica de som que você quer. Um som mais ardido, um som mais limpo. Depois você tem que pensar no gabinete ou IR, né, que você tiver aí, né? Aqui eu nem baixei ainda os IRs aqui, mas eu estou utilizando os gabinetes nativos dela, né? E depois você tem que pensar no tipo de som que você quer. Você quer um som um pouco mais fechado, quer um som um pouco mais agudo, né? As texturas de drive, um som mais comprimido, com um pouco compressor, um reverb mais longo, um reverb mais curto, né? Um reverb coringa ali, que nem tão longo nem tão curto, um delay um pouco mais sutil, agora um delay aparecendo um pouquinho mais com a mix um pouquinho mais alto. Isso vai depender muito do tipo de som que você está procurando. Então esse foi o conteúdo de hoje, espero que você consiga ter entendido como construir um timbre, tá? Que você pode tocar diversos estilos. Eu mostrei alguns exemplos aqui, mostrei como eu penso para construir. Isso vai depender muito, como eu falei anteriormente, do tipo de som que você está procurando. Então já compartilha esse vídeo também com quem tem dificuldade de construir timbres, com quem tem dificuldade de construir, né, um timbre que não soe abelhudo lá na hora do PA. É importante também você utilizar um bom fone, uma boa referência, seja de fone, seja com um monitor de áudio, né? Porque às vezes o cara timbre em casa aqui e chega lá na hora no PA, o som não sai legal. Então, basicamente, esse foi o conteúdo de hoje. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilha, cara, esse vídeo com alguém que dá um baita trampo para fazer esse tipo de vídeo aqui e vambora pra cima. Te espero na próxima.